Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e nós já vimos os 4 primeiros mandamentos que se referem ao relacionamento de amor para com o nosso Senhor. O primeiro mandamento diz: não tenha outro Deus. O segundo: não faça imagens ou qualquer tipo de imagens. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro mandamento. E o quarto: guarde o dia do Senhor. O quinto mandamento que nós vamos estudar hoje, ele inicia a segunda tábua dos 10 mandamentos e se referem ao relacionamento de amor para com todas as pessoas. Nós veremos nas perguntas 63 a 66 do breve catecismo de Westminster, e nós vamos inicialmente analisar as palavras que são colocadas ali nesse texto de Êxodo 20, verso 12, quando Moisés diz, quando Deus dita a ele a segunda parte a segunda tábua: honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha longa vida sobre a terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Note que esta é a pergunta 63, qual é o quinto mandamento? E a resposta está neste versículo que nós lemos. O que significa então pai e mãe aqui? Veja que os termos pai e mãe querem dizer não só os pais, os nossos pais naturais ou os pais naturais da pessoa, mas também aqueles que estão em autoridade acima dela em termos da idade e em termos dos seus dons. A pergunta 64 diz: o que o quinto mandamento então exige? A resposta: o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, como inferiores ou como iguais. Quais as referências bíblicas usadas? Veja, a primeira é Efésios 6, de 1 a 3, quando Paulo diz: filhos, obedeçam a seus pais ou aos seus superiores no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 13, versos de número 1 e 2, e Paulo diz que todos lhe estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Em Romanos 12, 10, Paulo também diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então não é só questão de educação, mas uma questão de mandamento bíblico. Honrar o pai e mãe é honrar os nossos superiores, o chefe, o pastor da igreja, o professor da escola, e os pais, naturalmente, os avós, aqueles que estão em idade e em dons acima de nós. Então veja agora o que esse mandamento proíbe. A pergunta 65. O quinto mandamento proíbe que negligenciemos ou façamos alguma coisa contra
a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Romanos 13, 7 e 8, Paulo diz: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. Olha aí. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então veja que essas são as referências que estão então aqui. A pergunta 66 traz então a razão anexa, né? O que é que redunda em eu obedecer aos superiores ou aos pais e mães, ou então aqueles que estão em idade ou em dons acima de nós. Então veja, a razão anexa ao 5º mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e o bem do homem, a todos aqueles que guardam o mandamento. Então veja que a razão anexa mostra que Deus será glorificado, a minha vida será edificada, será abençoada se eu sigo este 5º mandamento. Qual a referência bíblica usada aqui? É o texto de Efésios 6, 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja que essa é a razão anexa, para que tudo te corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Que Deus nos livre de nós nos tornarmos rebeldes contra aqueles que Deus tem colocado como nossos superiores, a quem deveríamos dar honra, deveríamos glorificar o nosso Deus honrando estas pessoas. Não é só você dizer bem daquelas pessoas, mas você obedecer, mas você então estar amando aquela pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa bem idosa, já não esteja podendo fazer as suas coisas, e você honra ajudando, por exemplo, estas pessoas. Você honra ajudando esta pessoa, fazendo bem a ela, a pessoa que também te fez muito bem. Nós somos chamados a honrar as pessoas, aqueles que estão acima de nós, não é? Seja nos seus dons, seja na sua idade, aqueles que estão numa posição superior. Nós somos chamados então a honrar. Nós somos chamados a amar aquelas pessoas que estão também numa posição abaixo de nós. Quem sabe sejamos pais ou chefes, ou estejamos numa posição de proeminência, nós somos chamados a amar aqueles que estão inferiores, como filhos, como funcionários. Nós somos chamados a amar e tratá-los bem, como diz a palavra de Deus. E aquelas pessoas são iguais a nós. Nós somos chamados também a amar essas pessoas, a honrar e tributar a elas a honra que lhes são devidas. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.